Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Galera, pro vídeo de hoje a gente vai trazer aqui, a gente não, né? A gente é foda. Vamos trazer aqui um assunto que é um pouco diferente também do que a gente normalmente fala no canal, né? A gente fala bastante de futebol, ultimamente estou tentando trazer alguns esportes mais diferentes, e hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a NFL, que não está no meio da temporada, na verdade ainda falta muito tempo. A temporada da NFL começa lá por setembro, algo por aí, a temporada regular, né? E então ainda falta bastante tempo, mas aconteceu, né, ontem, está acontecendo ainda, está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã e pelos próximos dias, o draft da NFL para a temporada 2024-2025. E o que é o draft da NFL, né? Esse é o tópico do vídeo de hoje. Basicamente, eu vou dar uma introdução rápida, uma explicação básica, muito porque aqui no Brasil a gente não tem esse modelo, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o futebol americano e tudo mais, eu às vezes falava, nossa, mas o que diabos é o draft, sabe? Tipo, qual o sentido disso? Não tem muito cabimento. Porque aqui no Brasil a gente trabalha muito com categorias de base, né? A gente não tem muito essa pegada do atleta de faculdade que vai direto para um clube de futebol ou mesmo para um clube de basquete. Não é muito assim. Você vai para um time quando você é mais jovem, faz a categoria de base, é alçado ao profissional. É assim que funciona no Brasil, é assim que também funciona na Europa, por exemplo. Só que nos Estados Unidos, como quase tudo, né, é diferente. E eles têm um sistema que envolve muito as faculdades do país. Então, vamos lá. O que é o draft? É basicamente o seguinte: é uma seleção dos principais jogadores de faculdade, mas não necessariamente da faculdade, tá? Não precisa ser, para jogar pelos times profissionais na NFL, que é, né, o único torneio de futebol americano, não é o único torneio, mas é o maior torneio de futebol americano dos Estados Unidos. Então, para isso, só dando um contexto rápido, né, eu já dei aqui um primeiro contexto, mas vamos continuar com alguns contextos antes de entrar especificamente no draft. Como que funciona a NFL? Existem 32 times no campeonato, que são divididos em divisões, 4 times, então você tem 8 grupos de 4 times. Só que o cálculo de vitórias e derrotas, de quem tá em primeiro e quem tá em segundo, não é feito por divisão, também é. Só que é feito por conferência. E existem duas conferências, a NFC e a AFC, que é American Football. Você tem essas duas conferências. E elas se juntam apenas na final, quando você tem o confronto, na teoria, entre os dois melhores times. O campeão de cada lado joga pelo título do todo. Então, o que isso gera? Isso gera ranking, como se fosse um campeonato brasileiro, né? Você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto até o 20º. Só que os times não são rebaixados no futebol americano. Não existe a Série B. Então, o melhor time, ele é campeão. Os melhores times vão para os playoffs, que é o mata-mata que resulta no campeão. E os piores times ficam para baixo da tabela e meio que fica por isso mesmo até o ano que vem. E para tentar balancear um pouco essa história toda, eles trouxeram essa ideia do draft, que também funciona na NBA, por exemplo. Tá? Os outros esportes americanos eu suponho que sejam parecidos, mas eu não acompanho, então não vou comentar. O que acontece? O draft ele tem uma premissa básica de justiça para o campeonato e de propiciar que sempre os times se tornem competitivos no médio prazo. Por quê? Porque funciona da seguinte forma. Lembrando, você tem os 32 times. Existem 7 rodadas do draft. Né? Então você tem, são 7 dias, é uma semana de draft, se eu não me engano, tá? E cada dia é uma rodada de draft, que na teoria, cada time tem uma escolha. Então você vai ter 32 escolhas no primeiro dia, 32 escolhas no segundo dia, e assim por diante, e teoricamente, cada time tem uma. Perfeito? E como você ranqueia, quem é o primeiro dessa lista? O pior time do ano passado. Então, basicamente, é um modelo que não é premia, mas ele tenta recompensar os piores times para que eles se tornem times melhores. Porque o que poderia acontecer num cenário que não fosse o caso, né? Por exemplo, você tem um time que tá mal, ou o time tá muito mal, tem que trocar muito jogador, etc. Só que se ele tá mal, os jogadores não querem ir para lá. E como todo mundo tem muito dinheiro na NFL, a questão de você ganhar o cara na base do salário é meio complicado. O que isso poderia acarretar? Em um time que ia ficar 100 anos sem ser competitivo. Isso é péssimo pro campeonato. Porque todo jogo contra esse time é um jogo fácil, que ninguém vai ver, perde interesse, a torcida desse time perde interesse. Então isso é muito ruim para a marca NFL. O modelo de draft, ele faz com que os times, na teoria, eles automaticamente voltem a ser competitivos. Então você tem meio que um fluxo, né? O time, vamos lá, o time é competitivo, tem um grande time. Esse time vai fazendo boas campanhas. Os jogadores vão ficando mais velhos, então eles vão ficando piores. Vão se aposentando ou vão saindo do time.
o time vai caindo de qualidade, o time vai caindo de qualidade, o time vai caindo de qualidade. Até que ele começa a não competir mais direito. Esse time ruim começa a poder draftar os melhores prospectos. E ano após ano, eles vão melhorando o time, teoricamente, porque vão selecionando os melhores em potencial. Até que se torna um time novamente competitivo e voltam a competir. E assim por diante. Esse é o fluxo que a NFL busca com o draft. É perfeito? Não. Porque os times podem errar no draft. Então acontecem às vezes, o cara gasta um monte de coisa para conseguir ter o pick 1, seleciona lá um quarterback, excelente na faculdade, esse cara acaba que não consegue performar no futebol profissional e acaba. Esquece e o time continua na mesma draga e vai ter que esperar mais anos para tentar solucionar os problemas. Isso acontece. Mas, teoricamente, no médio prazo, você resolve, sabe? Então essa é a ideia por trás. O draft funciona assim, então o último é o primeiro. E aí o penúltimo é o segundo. E assim por diante, até o campeão, que tem a última escolha da primeira rodada. É relativamente simples. É relativamente simples, não é tão complexo assim. Começa a ficar mais complexo quando você entra em detalhes. Depois da primeira rodada, as coisas começam a ficar um pouco mais confusas, porque alguns times vão ter mais de uma escolha em rodadas específicas. Às vezes até na primeira rodada, tá? Esse ano, por exemplo, isso aconteceu. Os times trocam. Existe a possibilidade da troca. E aí começa a ficar um pouco mais complicado. Basicamente é negociação. Tem que se, tipo assim, tem que se considerar que, tipo, a escolha do draft, então, tipo assim, você ser o primeiro, o cara que vai pegar o melhor jogador, ele não é equivalente ao cara que vai pegar o 20º jogador. Então, o que acontece? O primeiro jogador, ele vale mais. Financeira mesmo, é financeira a questão. Ele vale mais dinheiro. E por isso, o que isso acarreta? Às vezes um time que tá mais pra baixo, ele fala, cara, eu quero o potencial que com certeza vão pegar no top 10. Então eu preciso de uma pick no top 10, mas a minha pick é a pick 20, vale menos. Aí o time que tá no top 10 vai falar, olha, você quer a minha pick? Se ele tá disposto a negociar. O que você vai dar pra mim então em troca? Você vai me dar a sua pick 20, que é pior do que a minha, então eu quero mais coisa. E aí às vezes eles dão picks de outras rodadas e abrem mão de selecionar jogadores de outras rodadas. Ou então às vezes dão um jogador mesmo. Às vezes uma pick de draft futuro. Então, não, você vai me dar esse ano a sua pick número 10. Eu vou te dar esse ano a minha pick número 20, e ano que vem, independentemente da minha posição na tabela, eu vou te dar também a minha pick. Beleza? Aí o outro cara fala, beleza, eu vou ganhar 2 seleções em troca dessa uma seleção. Vale a pena. Só que aí é questão de negociação. Estratégia do time, o que ele propõe, quais são as necessidades, tudo isso muda muito. E é uma parada muito interna de cada time, de cada general manager, que é o cabeça que toma essas decisões, e dos scouts, decidirem qual é a melhor opção para o time naquele momento. Então acontecem muitas trocas. Você vê que volta e meia acontecem trocas, times que fazem movimentos que você pode achar estranho, só que no fundo tem uma estratégia por trás, pensando no longo prazo, no médio prazo, enfim. Fica uma situação um pouco mais confusa de entender mesmo para, tipo, pessoas normais, como tipo, eu, como você. A gente não tá por dentro, então é difícil de saber. Só que acontecem trocas. E aí, pra frente nas rodadas, você começa a ver um maior número de trocas. Porque normalmente a primeira rodada ela é muito importante, porque são os melhores 100%. Depois, cara, lá pela quinta rodada, quarta, sexta rodada, existe uma diferença de estratégia de time pra time. Tem time que tenta acertar neles, porque são os caras mais assim, que ninguém tá dando nada. E dali, muitas vezes saem bons jogadores também, óbvio. Aí a estratégia não é trocar, é ter mais picks na meiuca. Tem outros times que abrem mão e usam isso como moeda de troca para às vezes contratar jogador pronto. Então, putz, é uma troca. Você me dá esse jogador, eu te dou esse jogador e 2 picks de draft. Vira mercadoria, não vira mercadoria. E aí começa uma grande confusão. Não quer dizer que todo time vai ter um pick por dia. Às vezes o time não vai ter nenhum, às vezes vai ter 3, às vezes vai ter 2, isso varia bastante. E existe um outro fator somado a isso, que também é mais específico, que se chama picks compensatórios. O que significa isso, né? Além dos 32, você tem lá 32 em primeira rodada, 32 em segunda rodada, 33 e assim por diante, perfeito? São o número de times. Os picks compensatórios são extras. São picks extras além desses 32. Então, por exemplo, né, eu, como dá pra perceber, eu torço pro Pittsburgh Steelers. E eu sei que os Steelers têm um pick compensatório na terceira rodada. Os compensatórios são só na terceira e na sétima, né? Então meio que no meio e no final. Ele tem um pick compensatório. Por quê? Porque na free agency, uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Basicamente a janela de transferências, do futebol brasileiro. É idêntico, funciona igual. Os times podem acabar perdendo muito o jogador. Porque o jogador, tipo assim, além das trocas que ele queria fazer,
existem jogadores que ficam free agents, né? Eles ficam meio que vendo propostas. E aí, cara, podem chegar grandes propostas e o time acabar perdendo um monte de jogador. Isso foge do controle do próprio time muitas vezes. É meio que a proposta da free agency. E aí, a própria NFL, isso é uma coisa da instituição NFL, ela avalia os times que perderam jogadores o suficiente para receberem uma compensação por isso, para não saírem na pior. E eles falam, olha, você tem mais uma seleção na rodada 3. Se esse jogador for bom, você ganha uma seleção na rodada 3 extra. Se o jogador for mais meia bomba, ruim, reserva, sei lá, você ganha uma seleção extra lá na rodada 7, que é meio que parelha a qualidade do cara que você perdeu. Quem avalia isso é a própria NFL, não são os times. E a partir disso, os times ganham picks compensatórios. Então você vai ver muito na terceira e na sétima rodada, picks extras. Que são times que perderam o jogador por diferentes motivos. Aí tem motivos mais específicos que eu não sei nem detalhar. E assim você seleciona o número lá X, que eu não vou fazer a matemática agora, mas você seleciona lá o número de X de jogadores que serão os novos jogadores da NFL nesse período de draft, né? E aí você me pergunta, mas qualquer um pode participar do draft? E eu te respondo, sim, qualquer um pode participar do draft. Só que isso não significa que vão ver você no draft. Você tem que se declarar elegível ao draft. Tem umas especificidades, tá? De quando você se declara elegível, o que você pode fazer ou não, se você pode jogar mais na faculdade ou não, tem umas questões. Mas você meio que se declara elegível a jogar na NFL. E você fica à mercê dos times julgarem se você é bom o suficiente para ser selecionado ou não. Tem muito mais jogador que se candidata ao draft do que caras que são picks de draft, obviamente. Querendo ou não, uma competição. Então os caras mais lá pro final, nada garante que eles vão jogar na NFL. E muitos acabam não jogando, ficam de fora. E às vezes tentam no próximo ano. Existem umas noções dessa. E basicamente, de maneira geral, são atletas de faculdades americanas. Na NBA, recentemente mudou um pouco, porque tem muito jogador estrangeiro, né? E aí entra diferente. Ele entra pelo processo de draft como um jogador europeu, por exemplo, ou do Brasil, enfim. Você não precisa estar numa faculdade americana, mas isso facilita muita coisa. Na NFL, como o futebol americano é uma coisa muito, bem, americana, né? Muito nacional, é difícil, não sei nem se já aconteceu, de jogadores estrangeiros jogarem na NFL, assim, nesse sentido, sabe? Podem até ser estrangeiros, mas fizeram faculdades americanas e foram trabalhados ali dentro. Uma parada muito mais dentro de si mesma, né? Então, né, enfim, você meio que tem que estar matriculado ali numa universidade americana e não necessariamente precisa estar no último ano, tá? Você pode estar no último ano, no penúltimo, então você tem aquela história de senior, junior, sophomore, né, que são os termos lá de faculdade americana. Você vê que vários desses são chamados, né, para NFL, dependendo da sua habilidade, da sua capacidade física, enfim. Tem várias questões aí envolvidas. E isso é basicamente o draft. O draft é isso, ele, como evento, né, é um grande showzinho que é feito em torno do draft, mas é um negócio que não tem menor cabimento. São times falando o nome de quem eles querem. Uau, isso podia ser feito automaticamente, sem evento nenhum. Mas a NFL gosta, né, de eventos e tudo mais. Então, transformam isso sempre num grande evento, num grande negócio. Mas esse é basicamente o draft. Eu acho que não deixei de passar nenhum fator importante. Deu para, acho que, dar uma explicada legal. Espero que tenha sido útil de alguma forma, que tenha sido bem explicadinho, né? Tenha deixado muitas dúvidas e tudo mais. Mas, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários do vídeo. E eu respondo as dúvidas, tá? Eu respondo as dúvidas se vocês quiserem deixar aí. Porque eu posso ter esquecido também alguma coisa, porque minha memória não é mais a mesma, né? E olha que eu não sou tão velho assim. Mas é isso. Agradeço muito terem visto o vídeo hoje, trazendo aí um pouquinho de futebol americano também. Se gostarem, tiverem outras sugestões de assunto, só deixar aí que eu faço, beleza?